Olá, turma! Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com uma aula de educação física, tá? E aqui é o tio Cabelinho, né? Claro que todos vocês já sabem quem é, certo? Hoje a gente vai falar de um assunto de tamanho interesse meu e de interesse de vocês e para os pais de vocês também, tá? Que é como é que está a nossa alimentação, como é que está a alimentação de vocês aí em casa durante esta pandemia. Então a gente vai falar hoje sobre a alimentação e suas importâncias para o nosso corpo, o meu corpo e o seu corpo, tá bom? Então vamos lá se ligar mais, prestar bastante atenção, tá? E fazer de uma aula tirar um bastante proveito desta aula de hoje, tá bom? Vamos lá para a aula. Pronto aí, pessoal, primeira imagem, né? Essa aí é uma alimentação saudável, uma alimentação ideal para com o nosso corpo, tá bom? Então, os alimentos são a fonte de energia para o funcionamento do nosso corpo. Vamos falar agora um pouco dos carboidratos, tá? No caso aí, os carboidratos são nutrientes que contribuem para a obtenção de energia necessária para as tarefas diárias, né? No caso, quem consome muito carboidratos vai ter bastante energias, né? Para assim a gente ter uma vida bem mais ativa. Funcionam como o combustível do organismo. Durante a atividade física, os músculos consomem principalmente os açúcares, né, desses carboidratos. Os carboidratos são encontrados em alimentos como o pão, tá? Vamos lá, o outro. A batata doce ou a batata inglesa. A farinha, certo? Farinha. As massas e as frutas. As massas no geral e as frutas, né? Aqui tem a banana, mas as frutas no contexto geral, certo? Então aí são algumas fontes também de energia que vêm junto ao carboidratos, que é de suma importância para a nossa vida diária, tá bom? Vamos agora para as fibras, tá? De acordo com a imagem aí, é tudo que faz, todos esses alimentos que fazem parte das fibras, né? Que contém fibras, tá? Olha só, as fibras são nutrientes importantes na regulação do funcionamento do intestino. No caso, o nosso intestino, né, intestino grosso, ele vai funcionar melhor quando a gente consome mais esses alimentos aí. Para que o intestino funcione bem, é importante procurar comer cereais leguminosos, tá bom? Frutas e outros produtos vegetais, tá? Aí a gente tem, olha só, aqui vamos dizer aqui que é a laranja, maçã, que faz parte também, que contém fibras, tá? A batata, certo? O mamão, tá bom? Goiaba, várias frutas que aí tem, tá bom? O macarrão também contém fibras. E quando a gente fala na questão dos leguminosos, que são os grãos de vagens, alimentos muito nutritivos, certo? Os grãos de vagens. Aí a gente tem aqui o quiabo, tá? E assim, cenoura, tá bom? E assim tem, aqui tem uma mistura de toda a alimentação que a gente tem para poder adquirir essas fibras, ok? Agora vamos para os lipídios. Aí no caso de acordo com a imagem, são as melhores fontes de lipídios, estão aí nesses alimentos, tá bom? Onde é uma família de nutrientes que inclui as gorduras. Encontra-se presente em alimentos como o azeite, tá aqui o azeite, tá? O óleo também, o óleo,
tanto faz azeite, óleo, tá? A manteiga, certo? E os peixes gordos, como o salmão, olha aqui o peixe, o salmão e a sardinha, certo? Os lipídios também funcionam como combustível, principalmente quando você realiza uma atividade física de longa duração. No caso, se tem uma atividade física de longa duração, você tem que, no caso, consumir bastante essa fonte aqui, ó, de lipídios, tá bom? Olha aqui o queijo, aqui a castanha, aquelas castanhas do Pará, tá? O ovo, o abacate, tá? Olha aqui o peixe. Então, aí são as melhores fontes de lipídios que temos para poder a gente consumir, tá bom? Agora nós vamos para a parte das proteínas, tá? Lembrando que tem alguns alimentos que a gente vai encontrar as fontes de energia, tá? E no caso, as vitaminas, a gente vai encontrar os lipídios, que eles têm também as fibras, carboidratos. Então, tem alimentos que contêm todos esses nutrientes, tá bom? Então, a gente está agora com as proteínas, tá? São nutrientes que ajudam a construir e a reparar os tecidos do corpo humano, os músculos, tendões, pele e ossos. São dispensáveis para você, são indispensáveis, no caso, para o nosso organismo, que se encontra na fase de crescimento. No caso, principalmente vocês, né, que estão em fase de crescimento. Então, quando a gente passa da fase de criança, a criança, vamos dizer, a fase de criança é entre 11 anos e 11 meses. Quando passa a 12 anos, aí vocês estão numa fase ainda de crescimento, até os, vamos dizer, segundo os especialistas, a gente cresce até os 21 anos. Então, a gente tem que consumir bastante esses alimentos que são ricos em proteínas, tá? Além dos 3 grandes grupos de nutrientes, falamos também sobre os outros nutrientes que são importantes para o organismo, que devem fazer parte da alimentação, tá? Olha só, tem algum deles aqui que fazem parte das proteínas. Olha aqui o abacate, o leite, a carne, ó, o peito do frango, o ovo, tá? E assim a gente vai vendo, ó, esse aqui também, a castanha, né? E aí a gente vai observando aí, olha aqui o feijão, tem que consumir bastante feijão, também que tem muita proteína, principalmente a carne, o peito do frango. Então as pessoas que malham, né, que fazem academia, praticam, fazem os exercícios físicos, eles comem bastante o peito de frango devido à proteína e o ovo. Também o ovo, eles consomem muito ovo devido à proteína, né? E aí, para que os músculos deles venham a crescer rápido, tá? E aí eles consomem bastante esse tipo de alimentos, tá? Então, de suma importância também para o nosso corpo, que aí vai servir para os nossos músculos, a pele, os ossos e os tendões. Agora estamos na parte das vitaminas, que é de suma muito importante para a nossa vida no dia a dia e para o nosso corpo, tá? Olha só, elas, aí no caso são as vitaminas e sais minerais, tá? Todos esses alimentos aí contêm vitaminas e sais minerais. No caso, elas auxiliam a regulação do nosso organismo. Elas auxiliam na regulação do nosso organismo. Como quase todas as vitaminas e os sais minerais não são produzidos pelo organismo, devem ser obtidos por meio de alimentação, tá? O que o organismo não produz, o alimento produz. Então a gente tem que fazer essa alimentação com eles. Para isso, escolha alimentos nos quais esses grupos estejam presentes. Os principais alimentos que contêm vitaminas e sais minerais são o peixe, gema de ovo,
tá? As carnes, leites, frutas, por exemplo, laranja, o limão, o abacaxi, o kiwi, tá? A acerola, o melão e manga. Todos esses alimentos aí, essas frutas, eles vão ter bastante vitaminas, no caso a C, tá? Que são essas frutinhas aí, tá? Uma alimentação pobre em vitamina contribui para que a pessoa tenha problemas visuais. No caso, pode acontecer a cegueira. Você pode perder a visão. Pela seca, raquitismo, dor de cabeça e dores musculares, tá? É porque está faltando algum tipo de vitaminas aí. Vocês têm, quem sente bastante, no caso, dor de cabeça, ou algum problema de visão ou pele seca, é falta de vitaminas, tá? A gente tem que ter essa observação também junto a esses alimentos aqui. Todos eles aqui que são as vitaminas que contêm os sais minerais também. Olha só a outra imagem aí, né? Ou imagem boa, imagem gostosa, né? Que vocês gostam muito, né? Disso aí. A batatinha, o sanduíche, o hambúrguer, a pizza, não é isso? E então esses alimentos são os que a gente tem que evitar no dia a dia. Principalmente, ó, a batatinha frita, tá? Porque a gente não deve apenas só se alimentar desses alimentos que contêm bastante gordura, né? Que fazem mal ao nosso corpo no geral. São os alimentos que devem ser evitados, no caso, esses daí, tá? Certo? Você deve ter a preocupação em manter uma alimentação equilibrada no dia a dia, para que a alimentação seja saudável, respeite as porções determinadas na pirâmide dos alimentos. Já a gente vai para a pirâmide, tá? Existem algumas comidas que, apesar de serem saborosas, devem ser evitadas. No caso, são essas, ó. Né? São saborosas aí, vocês gostam muito da batatinha frita, do hambúrguer, da pizza. Então, temos que saber comer na hora certa, no dia correto. Não pode comer todos os dias, tá? E aí, hoje em dia, está disseminada na sociedade cultura de comidas de fast food. No caso, são essas daí. Tais como os hambúrgueres, as pizzas, tá? As batatas fritas, olha só, faz muito mal. E os pastéis, aqui não tem mais, os pastéis também fazem parte, tá? Dessa alimentação que a gente tem que evitar no nosso dia a dia. Mas você pode também preparar um hambúrguer, batata frita e pastéis caseiros. Cuidado, agora é preciso ter um cuidado para que esses alimentos sejam feitos com carne magra, tá? Evitando assá-los em óleos de baixa qualidade, certo? Evitar bastante o óleo. Não precisa colocar bastante óleo para poder fritar esses alimentos. Porque geralmente quando a gente vai fritar, principalmente a batata frita, as pessoas elas não dispersam esse óleo, né? Esse óleo que eles fizeram ali uma porção, eles não jogam fora, eles fazem outra, eles preparam outra batatinha, vai colocando dentro e ali aquele óleo a gente vai consumindo ele. Aí é onde faz mal ao nosso organismo. É essa preparação, né? Essa troca de óleo que não existe, não tem, eles não fazem, né? Geralmente os vendedores não fazem isso. Então, isso há de prejudicar muito, muito a nossa saúde no nosso dia a dia. Então, pessoal, apenas a gente esqueceu, não devemos, no caso, né, esquecer da
água é um outro alimento que a gente não podemos esquecer jamais de estar sempre se alimentando também, né? Ingerindo, no caso, né? Porque o nosso corpo ele contém entre 70% e 75% só de água, né? O nosso corpo ele contém isso. Então, a gente tem que estar sempre repondo esse líquido precioso que é a água, tá? Porque sem a água a gente a vida praticamente não existe sem a água, que é de tamanha importância para o transporte dos nutrientes, tá? Então, temos que colocar como prioridade a água também para com a nossa vida, para com o nosso corpo no contexto geral. Sempre está ingerindo água. Outra informação é que sempre que for fazer as aulas práticas da educação física, não esquecer de uma garrafinha com água para estar sempre repondo o líquido que vocês estão perdendo, né? Então tem que estar ingerindo a água sempre que estiver fazendo alguma atividade física, certo? Então a gente falou hoje sobre a nossa alimentação no dia a dia, tá? Os lipídios, as proteínas, as vitaminas, os carboidratos que a gente precisa muito também, tá? E esses são os 3 grupos de nutrientes, tá? Os carboidratos, lipídios e as proteínas. São os 3 grupos de nutrientes que o nosso corpo necessita também, além das vitaminas e principalmente a água, tá? Então vamos ter cuidado com a alimentação de vocês no dia a dia, certo? Vamos observar se a gente está se alimentando de forma adequada. Vamos ter essa observação, tá? Vamos sempre procurar se alimentar bem, mas de forma correta, ok? Então, o tio deixa aqui mais uma vez um abraço a todos vocês. Vamos se alimentar bem e correto para que a gente tenha uma vida saudável. Um abração e até a nossa próxima aula. Tchau!